A gente não era mal, só estava entediado. Tinha uns 18 anos, primeiro semestre da faculdade, e eu e o Pedro éramos meio na nossa. Nada de esportes ou festas, só gostávamos de pregar peças. E o Guilherme era fácil, o garoto quieto da sala. Ele sempre sentava na primeira fila, fazia anotações perfeitas, nunca falava com ninguém, nem mesmo com os professores. Entrava com aquele caderno velho, sempre com os olhos fixos na frente, sem celular, sem fone. Quem faz isso hoje em dia? Parecia um aluno dos anos 50, todo certinho. Tinha algo nele que incomodava. Mesmo que ninguém dissesse, todo mundo sabia que ele era diferente. A família dele era rica, dona de uma grande empresa de biotecnologia que ajudava a financiar bolsas na faculdade. Mas ele não ostentava nada. Sempre a mesma blusa velha, o caderno agarrado ao peito, como se fosse mais importante que tudo. Eu e o Pedro começamos com pegadinhas bobas, trocar as canetas dele, esconder a mochila na hora do almoço, zoar com apelidos. Ele não respondia, nem olhava pra gente. Isso deixava o Pedro ainda mais irritado, o jeito que o Guilherme fingia que não existíamos. Foi o Pedro quem sugeriu abrir o armário dele. Disseram que era coisa de assistente social, mas a gente só estava entediado mesmo. O armário nem tinha tranca, só uma borracha no fecho, que Pedro abriu fácil. Dentro só livros organizados, cadernos impecáveis, umas barras de proteína, nada que parecesse de alguém normal. Parecia um arquivo. Foi quando eu achei um papel dobrado. Parecia uma lista de compras, mas era um conjunto de instruções. Vire na Casa Vermelha, siga até a cerca quebrada, atravesse o riacho, até uma porta de madeira com tábua. No final, várias vezes escrito: não esqueça. Pedro olhou para mim desconfiado, achando que era alguma brincadeira, tipo esconderijo de jogo ou algo assim. Na aula de química, o Guilherme já estava lá, sentado na primeira fila como sempre, rabiscando alguma coisa no caderno marrom dele. Eu e Pedro sentamos logo atrás, tentando não fazer barulho. Ei, Guilherme, sussurrei. Esqueceu alguma coisa? Ele não respondeu, continuou escrevendo. Nem sequer virou a cabeça. Eu dei um toque na cadeira dele com o pé e disse: a gente achou suas instruções. A Casa Vermelha, a cerca quebrada, a porta secreta. Ele congelou. A caneta parou no ar. E por um instante pensei que ele fosse falar alguma coisa. Pedro chegou perto, falando mais alto. O que você tem lá que é tão importante? Conta pra gente. Foi aí que ele se virou, os olhos arregalados e gritou: não! Um grito alto, desesperado, que fez todo mundo na sala ficar em silêncio. Ele puxou o caderno das minhas mãos tão rápido que quase rasgou. Pedro caiu para trás e o Guilherme saiu correndo da sala, segurando firme o caderno como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. O silêncio tomou conta da sala. Pedro ficou boquiaberto e disse: ele realmente fez isso com a gente? Eu só pude responder: acho que mexemos num ponto sensível. Sem pensar duas vezes, eu falei para Pedro: vamos até o esconderijo dele. Ele hesitou, mas acabou concordando. Começamos a caminhar. A Casa Vermelha apareceu primeiro, um lugar pequeno, com a pintura descascando e a caixa do correio enferrujada. Viramos à esquerda, entrando na trilha das árvores. Os galhos formavam um teto seco. A terra estava molhada e cheia de folhas velhas. Seguindo o caminho das instruções, percebi que o chão estava bem marcado, como se alguém tivesse passado ali muitas vezes. Não havia pegadas novas, mas a trilha era clara. Depois de uns 15 minutos, avistamos uma cabana. Estava caída, torta, com uma janela suja de poeira. Parecia abandonada. Pedro desacelerou, olhando ao redor,
e perguntou se havia outras casas próximas. Eu respondi que não via nada além da floresta. Sem hesitar, empurrei a porta que rangeu, revelando um interior escuro e úmido. Não tinha janelas nas laterais, ou talvez estivessem bloqueadas. Liguei minha lanterna e chamamos o Guilherme, mas ninguém respondeu. O ar era pesado e parado. Uma estante de madeira estava encostada na parede esquerda, com algumas caixas fechadas. Havia uma bancada de trabalho suja e riscada e uma pia antiga com uma bomba de mão. Pedro comentou que nada ali parecia divertido, até que minha luz iluminou o chão. Notei uma porta de ferro embutida, quase escondida, com uma maçaneta pesada. Puxei a alça devagar. A porta cedeu com um rangido alto, liberando um ar frio, seco e com um cheiro químico que eu não conseguia identificar. Descemos uma escada estreita e sem corrimão, primeiro de madeira, depois de concreto. O som dos nossos passos mudou, ecoando no corredor escuro. No final, havia uma porta de aço, como as de bunker, com um cadeado e uma alça longa horizontal. Empurrei o cadeado e abri a porta com esforço, chamando o Guilherme. O lugar não era grande, mas estava cheio de equipamentos estranhos, bancadas de aço inox, prateleiras cheias de vidros, tubos e aparelhos que pareciam laboratoriais. O chão estava limpo, o pó quase inexistente, mostrando que alguém usava aquele lugar recentemente. À frente, duas portas se destacavam. Escolhemos a da direita, que abriu rangendo. O ambiente era mais frio e no centro tinha uma mesa cirúrgica com cintos para os ombros, um ralo escuro embaixo e uma toalha manchada seca, avermelhada. Ao lado, uma bandeja com instrumentos cirúrgicos organizados e limpos. No canto, bolsas de soro penduradas, algumas cheias, outras vazias. Um holofote cirúrgico estava parado, iluminando a mesa, como se alguém tivesse acabado de sair. Pedro e eu sabíamos que não deveríamos estar ali, mas já era tarde demais para voltar. Enquanto a gente explorava o laboratório escondido, um som estranho chamou nossa atenção. Era um arrastar lento, abafado, como algo se movendo pelo chão. Paramos no meio da sala, as lanternas tremendo nas mãos. Pedro chamou: "Guilherme!" Mas ninguém respondeu. O barulho ficou mais claro, misturando-se com um som úmido, quase como se algo estivesse lambendo ou respirando ali perto. A gente começou a andar na direção de onde o som vinha, com o coração acelerado. Foi então que apareceu. Primeiro, só uma sombra se movendo atrás dos vidros empoeirados dos tanques. Depois, uma criatura surgiu, cambaleando. Não parecia humano. A coluna dela estava curvada, as pernas longas e desajeitadas, com dedos que mais pareciam garras. A pele era uma mistura estranha de cinza e marrom, seca em alguns pontos e pegajosa em outros, com pelos ralos pelo pescoço. Um dos ombros parecia normal, o outro inchado, deformado. O rosto tinha um focinho estreito, não completamente animal, mas também não humano. Os olhos eram brancos, vidrados, rodeados por vermelhidão, sem pálpebras. A boca se abria não para baixo, mas para os lados, revelando fileiras de dentes que espiralavam para dentro. Quando ela farejou o ar, soltou um som estranho, quase um grunhido, e avançou em cima da gente. Pedro gritou enquanto era derrubado na lateral da mesa. O impacto espalhou a lanterna pelo chão, deixando tudo às escuras por um segundo. A criatura caiu por cima dele, usando as mãos para se equilibrar no chão. Eu peguei o que pude, um bastão de metal que estava encostado na parede, e acertei o lado dela. Ela soltou um grito rouco e se afastou, tropeçando e derrubando um dos tanques que se quebrou, espalhando um líquido verde pelo chão. De dentro do tanque, algo caiu.
Era uma mistura estranha de humano e animal, com movimentos descoordenados. Ela se mexeu, tentando se ajeitar no chão, enquanto Pedro tentava se levantar, ferido. Outro tanque rachou, depois outro, liberando mais dessas criaturas estranhas, algumas pequenas, outras maiores, todas indefinidas e distorcidas. O pânico tomou conta. Corríamos, derrubando tudo no caminho para tentar escapar. Um dos monstros rápidos pulou e agarrou a perna do Pedro, tentando puxá-lo para trás. Eu girei o bastão e bati no braço do monstro, que soltou um som baixo, como se estivesse acostumado com a dor. Pedro conseguiu se soltar, e a gente correu para a saída, derrubando tudo que podia para atrasar as criaturas. Quando chegamos na porta, o monstro tentou segurar a gente, mas conseguimos abrir e bater a porta com força. Trancamos o cadeado antes que ele pudesse arrombar. Coração acelerado, respirando pesado, a gente ouviu batidas do outro lado da porta e se preparou para o que viesse. Corremos escada acima, o som dos passos pesados ecoando atrás da gente. A adrenalina empurrava meus pés, mas a dor nos músculos não deixava esquecer o perigo. Pedro estava cambaleando, segurando o lado machucado, mas não parava. Quando saímos da cabana, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tom cinza e laranja. A floresta parecia mais sombria, as sombras se esticando, como se nos observassem. Não sabíamos onde estávamos, o caminho parecia diferente, estranho. Passamos por uma cerca de madeira velha e encontramos uma casa simples, com o gramado meio abandonado. Um homem velho estava cortando a grama, parou e nos olhou desconfiado. Nos viu cobertos de sujeira, sangue e com o olhar assustado. Sem dizer nada, desligou o cortador e veio nos buscar. Entramos na casa dele, que cheirava a café queimado e madeira velha. Ele nos deu toalhas e um telefone. Quando liguei para a polícia, omiti tudo sobre as criaturas e os tanques. Pedi ajuda só para que alguém viesse rápido. Disse que havíamos sido atacados e que precisávamos de socorro. Depois que desliguei, olhei para Pedro, que não parava de tremer. As horas seguintes foram de espera silenciosa, interrompida só pelo som dos veículos chegando. Várias viaturas, equipes de emergência e até carros sem identificação chegaram ao local. A polícia fez buscas, fotografou tudo, mas ninguém falou sobre as criaturas que enfrentamos. Disseram que encontraram uma instalação de pesquisa não autorizada, ligada à empresa da família do Guilherme. Mais tarde, durante o interrogatório, soubemos que o Guilherme havia sido preso, mas sem acusações formais. Ele negava tudo, dizia que estávamos inventando, e a empresa pagou advogados para defender o caso. Pedro ficou internado com ferimentos graves e eu tive apenas machucados leves, mas nenhum de nós era o mesmo depois disso. A história foi enterrada, abafada, como se nada tivesse acontecido. Ainda hoje penso no que vimos naquela cabana e no que ainda pode estar escondido na floresta. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia mais silenciosa, como se o próprio ar tivesse engolido o que aconteceu. Pedro não queria falar, parecia perdido em pensamentos sombrios. Eu tentei insistir, mas ele só desviava o olhar. Recebi uma ligação do delegado responsável pelo caso. Ele perguntou se eu queria colaborar para esclarecer o que aconteceu, mas alertou que seria melhor ter cuidado com o que dizia. Disse que muitas coisas ainda estavam sendo investigadas, mas que certas informações não poderiam sair à tona. A empresa da família do Guilherme reforçou sua versão, afirmando que o local era apenas um centro de pesquisa autorizado e que as acusações não passavam de boatos. Mesmo assim, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer perto da cabana.
Pessoas relatavam ouvir sons, sussurros na floresta, luzes estranhas e sombras que desapareciam rápido demais para serem vistas direito. Eu e Pedro decidimos que precisaríamos voltar lá para entender o que realmente estava acontecendo. Mas agora, sabíamos que não estávamos lidando só com mistérios e segredos científicos. Havia algo mais antigo, algo que escapava até da ciência. Enquanto nos preparávamos para a próxima visita, uma sensação ruim crescia dentro de mim, como se estivéssemos nos aproximando de algo que deveria continuar escondido. Na noite em que decidimos voltar à cabana, o céu estava encoberto e a lua quase não aparecia. A trilha parecia mais sinistra do que da primeira vez, e cada passo ecoava nas árvores silenciosas. Quando chegamos, tudo parecia parado, como se o tempo tivesse congelado ali. O ar estava pesado, carregado de um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico. Entramos devagar, atentos a qualquer movimento. No laboratório, a mesma mesa cirúrgica, as luzes apagadas, mas uma sensação inquietante tomava conta do ambiente. Foi quando ouvimos um sussurro. Primeiro fraco, quase inaudível, depois crescente, envolvendo o espaço. Palavras desconexas, vozes misturadas que pareciam vir das paredes. De repente, a porta de aço bateu com força, nos prendendo ali dentro. O desespero tomou conta, mas tentamos manter a calma. No meio do labirinto de equipamentos, sombras começaram a se formar, tomando formas que lembravam figuras humanas distorcidas. Era como se as almas presas naquela cabana estivessem despertando. Pedro tentou abrir a porta, mas estava trancada. Eu, com o coração na garganta, percebi que não estávamos apenas enfrentando uma pesquisa científica. Estávamos diante de algo muito mais antigo, uma maldição que pairava sobre aquela terra. E então, a última voz clara ecoou: "Vocês não deviam ter voltado." A porta se abriu sozinha, mas a saída parecia mais sombria do que a entrada. Corremos sem olhar para trás, sentindo que algo nos seguia, respirando no nosso pescoço. Saímos da cabana com o corpo tremendo e a mente vazia, sabendo que aquele segredo estava longe de ser revelado. Pedro desapareceu poucos dias depois, sem deixar rastros. A polícia não encontrou nada e o caso foi encerrado como um mistério não resolvido. Eu continuo aqui, contando essa história, porque acredito que, se não for compartilhada, a sombra daquela noite vai voltar para me encontrar. Se você ouvir vozes na floresta ou sentir que alguém está te observando, fuja. O que está escondido naquela cabana não quer ser descoberto. O mistério permanece e a verdade muitas vezes é mais assustadora do que imaginamos.